Vamos para o último objeto de aprendizagem deste módulo 3, da UFCD 5062. E o último objeto de aprendizagem tem a ver com o planeamento, a planificação do texto escrito. O planeamento do texto escrito é crucial para garantir clareza, organização e eficácia na comunicação. É uma ajuda para estruturar as ideias, definir o objetivo do texto, escolher o género adequado e otimizar a mensagem para o público-alvo, resultando num texto mais coerente e impactante. A importância da planificação. Organização das ideias. Um plano de texto vai permitir organizar as ideias de forma lógica, evitando que o texto se torne confuso ou disperso. Há a definição de um objetivo na planificação. Ao planear, define-se o propósito do texto, o que ajuda a direcionar a escrita e a garantir que a mensagem seja transmitida de forma eficaz. Na fase da planificação, também se escolhe o género de texto que eu vou utilizar. Tenho que escolher o género de texto mais adequado para o objetivo do texto, seja ele uma carta, um artigo, um relatório, etc. Tenho de pensar também na adaptação ao público-alvo do meu texto. O planeamento permite considerar as características do público-alvo, adaptando a linguagem e o conteúdo para garantir a compreensão e o interesse de quem vai ler. Coesão e coerência. Um texto bem planeado apresenta maior coesão, existe uma conexão entre as frases e parágrafos, e coerência, que é a sequência lógica das ideias, facilitando a leitura e a compreensão. Eficiência na escrita. O planeamento prévio reduz a necessidade de retificação e torna o processo de escrita mais eficiente. E então, como é que se planifica um texto? Grande parte do sucesso de um texto está, sem dúvida, no seu planeamento. Tal como um arquiteto não inicia nenhuma obra sem a projetar primeiro, assim devemos proceder quando temos de escrever um texto, seja um texto narrativo, descritivo, informativo, argumentativo ou até um simples e-mail. Quais os aspectos a ter em conta na fase da planificação? Tem de haver a definição do objetivo comunicativo. O que é que eu pretendo com este texto? Pretendo informar, expor a minha opinião, convencer, relatar, entreter. Também preciso analisar quem é o público-alvo, para quem é que eu estou a escrever, qual é o grau de conhecimento e interesse do leitor, a quem se dirige o meu texto. Depois devo escolher o género do texto que eu vou utilizar, se é uma carta, se é um artigo de opinião, se é um e-mail formal, um relato, uma crónica, etc. Depois, na fase da planificação, eu tenho de fazer o levantamento das ideias, é o chamado brainstorming, que é uma técnica para reunir tudo o que se sabe ou se quer abordar. Eu vou anotando, é como que uma tempestade no meu cérebro, eu vou anotando as ideias que me vêm à cabeça e depois organizo-as, mas escrevo tudo para depois eu conseguir colocá-las de forma coerente. Organização das ideias. Faça um roteiro ou um esquema. Uso de tópicos, mapas mentais ou quadros para agrupar e sequenciar informações. Eu vou falar disto primeiro do que aquilo, depois vou introduzir este argumento, de seguida introduzo este contra-argumento. Portanto, este roteiro é importante para que eu, quando estiver a escrever, obedeça a uma planificação, a um agendamento daquilo que eu quero colocar no meu texto. O que é que vem primeiro? Às prioridades. E depois tenho que pensar na estruturação básica do texto. O texto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento, que pode ter mais do que um parágrafo, e uma conclusão. Ou então pode ter
outra estrutura conforme o género, mas regra geral é esta a estruturação básica de um texto. Exemplo de planeamento de um texto de opinião. Imaginamos que o tema do meu texto de opinião é a importância da leitura na vida cotidiana. Eu defino o objetivo comunicativo. O meu objetivo será convencer o leitor sobre os benefícios da leitura no dia a dia e incentivá-lo a adotar o hábito de ler. Qual é o público-alvo? A quem é que eu vou dirigir o meu texto? São adolescentes e jovens adultos, entre 15 a 25 anos, estudantes ou iniciantes na vida profissional, que têm contacto com redes sociais, mas não costumam ler com frequência. O género textual que eu vou utilizar, se eu pretendo convencer, vou utilizar um artigo de opinião, um texto argumentativo. Depois faço o levantamento das ideias, o brainstorming, de que falávamos há pouco. E então começo a pensar naquilo que eu quero que conste do meu texto. Quero falar da leitura como sendo uma forma de ampliar o vocabulário, da leitura que ajuda ao desenvolvimento do pensamento crítico, a leitura, quero falar sobre a leitura como lazer e como redução do stress, a importância da leitura na formação académica e profissional. Quero também falar sobre o papel das redes sociais e o contraste com a leitura profunda e como é que eu posso começar a criar o hábito da leitura. Portanto, são estas coisas, são estas ideias que me vêm à mente e que eu quero que constem do meu texto, de opinião. Seguidamente, vou para a parte da organização das ideias, faço o tal roteiro esquema. Então penso numa introdução. Na introdução, eu farei a apresentação do tema, que será a leitura no cotidiano. Faço uma breve contextualização, falo de uma sociedade imediatista e pouco leitora e apresento a minha tese. A leitura é uma prática essencial para o desenvolvimento pessoal, intelectual e social. Isto na introdução. Depois passo para o desenvolvimento do meu texto. Poderá ter 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, falo da leitura como ferramenta de crescimento pessoal. Porque enriquece o vocabulário, porque melhora a escrita, porque estimula a criatividade. E depois, num parágrafo 2, num segundo parágrafo, falo da leitura como desenvolvimento do pensamento crítico. Porquê? Porque aumenta a capacidade de argumentar, porque favorece a análise de diferentes pontos de vista e faço um contraponto com as redes sociais que oferecem informação rasa, aquela informação pouco aprofundada, pouco consistente e, em muitas situações, pouco verdadeira. O parágrafo 3 abordará a parte em que eu falo da leitura como prazer e hábito transformador. Porquê? Porque ajuda a relaxar e a fugir do stress, pode ser adaptada aos gostos pessoais e também posso dar neste terceiro parágrafo dicas para começar a ler. Por exemplo, começar com livros curtos, com temas de interesse, apelo a determinadas apps, blogs. Depois destes 3 parágrafos de desenvolvimento, estou pronta para fazer a conclusão do meu texto de opinião. E então aí na conclusão eu retomo a tese, não é? A tese de que a leitura contribui para o meu desenvolvimento pessoal e tem todas aquelas outras vantagens que eu fui referindo ao longo do desenvolvimento depois. Falo da síntese dos benefícios que já foram abordados e termino com um convite à ação, dizendo, por exemplo, incentive-se a ler todos os dias, nem que sejam 15 minutos. Depois escolho um título, no final posso escolher um título e o título poderá ser Ler para Viver Melhor, porque a leitura ainda importa. Razão pela qual a leitura ainda importa é porque ao ler vivemos melhor. O texto final, dou-vos uma sugestão de um texto de opinião redigido de acordo com estas fases todas de planeamento.
Então poderia começar por dizer na introdução: vivemos numa era de velocidade em que tudo acontece em poucos segundos e em pequenos ecrãs. Rolamos feeds infinitos, clicamos em títulos de notícias chamativas e muitas vezes passamos dias sem ler nada além de mensagens curtas. Nesse cenário, a leitura profunda, aquela que exige atenção e reflexão, parece ter perdido espaço. Mas será que ela ainda é importante? A resposta é mais do que nunca. E já defendi aqui a minha tese de que a leitura continua a ser importante. Desenvolvo. A leitura é uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal. Quem lê com frequência amplia o seu vocabulário, melhora a capacidade de se expressar e desenvolve mais criatividade. Esses benefícios não se limitam ao ambiente escolar. Eles refletem-se em entrevistas de emprego, na redação de textos profissionais e até em conversas cotidianas. Ler é, portanto, um investimento em si mesmo. Passo para o segundo parágrafo. Além disso, a leitura estimula o pensamento crítico, que era o outro argumento que eu tinha feito no brainstorming. Ao entrar em contacto com diferentes autores, estilos e pontos de vista, somos convidados a refletir, a questionar e formar as nossas próprias opiniões. Num mundo cheio de desinformação e julgamentos apressados, quem lê tem mais condições de argumentar com clareza e resistir a manipulações, por exemplo, às fake news. Diferente do consumo superficial de conteúdo nas redes sociais, a leitura exige tempo e entrega. E justamente por isso forma-nos de maneira mais sólida. Por fim, ler também pode ser um prazer. Um bom livro, um conto, uma crónica pode transportar-nos para outros mundos, aliviar a pressão do dia a dia e até fazer-nos rir ou chorar. Criar o hábito de leitura não precisa ser difícil. Comece com textos curtos, escolha temas que lhe interessem e experimente formatos digitais se preferir. O importante é persistir até que a leitura se torne uma aliada na sua rotina. E cá temos depois o parágrafo da conclusão. Ler continua a ser uma prática essencial, mesmo ou principalmente na era digital. Não é? Retomo a tese que eu referi na introdução, se a leitura continuaria a ser importante numa era em que estamos sempre contaminados e sempre a escolher e sempre a usar os ecrãs. Os seus benefícios vão muito além do conhecimento. Impactam a nossa forma de pensar, sentir e agir. Que tal dar uma hipótese ao livro esquecido na estante ou explorar uma nova história no seu telemóvel? Ler transforma e transforma para melhor. Temos aqui um belíssimo de um exemplo, não desfazendo, de um exemplo de um texto de opinião que obedece a todas aquelas regras de planificação vistas antes. E pronto. Terminamos assim o módulo 3. Vamos nos encontrar no módulo 4. Até breve.